Fábio França, hoje é dia de início de discussão do Copom. Vamos discutir taxa de juros. E amanhã é o dia D, a gente vai saber, né? E afinal, a taxa de juros vai para... And the winner is... Vai ser igual, mesmo número, mas não importa. A sinalização é que é importante. E aí, Fábio, eu não sou daqueles que demoniza o Banco Central. Não sou daqueles que demoniza o Banco Central. Eu sou daqueles que entende que a taxa de juros é o efeito de uma tragédia ou de um acerto. E também se torna depois a causa de uma tragédia ou de um acerto. Então, se você produz ou aplica ou anuncia uma taxa de juros baixa demais e a economia não está preparada para aquela taxa de juros, desastre total. Lá na frente o preço vem, como veio no Brasil várias e várias vezes. Falando aqui ontem sobre esse assunto, lembrei do caso do presidente Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, na gestão Dilma Rousseff, que foi uma tragédia, uma dupla, não deve ser esquecida, deve ser lembrada, para a gente não fazer de novo o que a gente fez. A taxa de juros estava bem alta, Tombini resolveu baixar a taxa de juros, e resolveu baixar a taxa de juros na mão grande, junto com uma dobradinha, que foi a Dilma, que resolveu segurar preço, resolveu fazer uma estrepulia econômica. O Brasil se arrebentou. Nós estamos pagando o preço até hoje. 2015, 2016, o Brasil se destruiu, graças a uma estrepulia. Então, taxa de juros é como o transporte de produto químico. Tem que fazer com muito cuidado. Para lá e para cá, não pode ficar patinando na curva, dando cavalo de pau. Isso não existe. Nem para cima, nem para baixo. Por incrível que pareça, o juro baixo é tão perigoso quanto o juro alto. O juro tem que ser o juro correto e essa mão é difícil de acertar. Então a gente está com uma taxa de juros elevada e não dá para operar com uma taxa de juros elevada e fazer um país andar. Não dá, isso é um fato. Se eu falei, os juros são consequência de um desajuste, mas depois eles se tornam causa do desajuste, é isso. É como você vai dando remédio demais, excesso de remédio, e vira veneno. E é um problema, Não dá para viver num país com juros muito altos. Quando você tem juros muito altos, o empresário diz assim, eu não vou mais investir, né? As pessoas falam, pô, não dá para comprar. E aí eu fiz uma continha boba com um Excel. A gente partiu de um juro de 2% e foi escalando para até chegar nesse juro de 13,75%. O governo Bolsonaro inicia com um juro de 2% e a gente chega num juro de... Quer dizer, inicia com um juro de 2%, não, chega a um juro de 2% e a gente está com um juro de 13,75%. Aí vamos imaginar, só para medir a diferença, ninguém pega empréstimo a Selic. Todo mundo que vai pegar empréstimo, pega empréstimo a um indexador que é mais alto do que a Selic. Mas não vem ao caso aqui, é só para mostrar a diferença entre o que é ter um juros de 2% e um juros de 13,75%. Parece que é 6 vezes, mas olha só. Então, você pega, o Fábio França pega R$100, eu pego R$100. No país do Fábio França, o juros é 2%. No meu país, o juro é 13,75%. Números arredondados, para a gente não ficar com duas casas depois da vírgula, o Fábio França, ao final do primeiro ano, está devendo 102. Então ele adicionou R$2, eu adicionei 13,75, 13,8, né? Então eu estou devendo 13,8. Só aqui eu já estou devendo R$11 a mais do que ele. Eu já tenho que arrumar R$11, ele só tem que arrumar 2. O 100 que ele já tinha, que ele devia originalmente. Mas vamos lá, segundo ano, terceiro ano. Então vamos imaginar que ele fez um empréstimo de 5 anos. Ao final do quinto ano, o Fábio França está devendo 108,2. Ao final do quinto ano, eu estou devendo 167,4. Olha aí o que aconteceu. Ao final do oitavo ano, o Fábio França está devendo 114,9. Lembre-se que no primeiro ano eu estava devendo 103,8. Só no oitavo ano é que o Fábio França passou a dever mais do que eu. Depois de 8 anos, ele passou a dever mais do que eu no primeiro ano. Porque no primeiro ano eu já estava devendo 113,8 e ele 102. Ao final do oitavo ano ele passou a dever 114,9. Aí ele me passou 8 anos para o empresário Fábio França passar a dever, ou para o consumidor Fábio França que foi comprar uma geladeira, dever
mais do que eu, 8 anos depois. Só que eu, ao final desse 8º ano, em que ele passou a dever 114,9, no meu país de 13,75, eu estou devendo 246,4. Pô, pera. Aí, como é que fica? Vamos lá, o Fábio França pegou uma linha de 20 anos, está comprando um apartamento, né? Então os 100 dele viraram 145,7. O meu 100 viraram 1.156,3. E aí? Como é que faz para comprar um apartamento? Como é que faz? Apartamento não é taxa, não é um bom exemplo, mas você vai financiar o giro do seu estoque, o seu capital de giro, você vai pegar um empréstimo. Como é que faz? Para tudo, trava tudo. E quando acontece esse número que eu falei, você dever 42%, né? Você devia 100 e passa a dever 142 depois de 20 anos, né? 145 é uma coisa. Agora você dever mais de 10 vezes, você deve 11 vezes o que você pegou, não tem como. Qual é a atividade econômica lícita que pode render tanto dinheiro? Não rende. Então quando falar um empresário resiste a investir, não é que ele resiste a investir, ele não é idiota. Não, ele prefere ficar na ciranda financeira, ele prefere investir. Não, empresário de verdade vive de empresariar, ele quer produzir. Mas se ele produzir, ele está frito. E o pior é que é o seguinte, quando o cara pega dinheiro de capital de giro, isso é que nem cheque especial. Você pega porque precisa, não é que você pega porque você quer. Então, o empréstimo é parte do processo produtivo. Mesmo empresas de grande porte, elas precisam de dinheiro para girar. Elas não podem simplesmente trabalhar com dinheiro próprio. Às vezes precisa de financiar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Esse dinheiro sempre está presente. Pegou a 2, foi a 13, olha o que acontece. Aí se ele não renovar a linha, são linhas automáticas, se ele não renovar a linha, ele tem que demitir, tem que parar de produzir, a atividade econômica vai para o vinagre. Se ele renovar, ele tem que vai vender menos, porque ele vai ter que passar para o preço, porque senão ele vai amargar um prejuízo. Se ele amargar um prejuízo, ele vai ter que demitir, vai ter que parar de produzir. Se ele passar para o preço, sabe o que vai acontecer? Ele vai vender menos, ele vai ter que demitir, ele vai ter que parar de produzir. Então, qualquer sinal, qualquer caminho, qualquer possibilidade está completamente fora do razoável. Então só tem um caminho possível, é o Brasil enfrentar os juros altos. Bom, com isso concorda o Roberto Campos, concorda o Aloysio Mercadante lá do BNDES, eles concordam, a gente tem que baixar os juros. Bom, a discussão começa, na velocidade da queda, e 2, quais são as premissas, o que é preciso fazer para que os juros baixem. Não basta ser só uma decisão política na cabeça do Aloysio Mercadante, da Dilma, né? Que ainda bem está lá longe, que ela está dirigindo o Banco do BRICS, bem longe. Parece que não tem que vir muito aqui fazer reunião, isso eu acho até saudável. Do Tombini, né? Esse pessoal acha que você vai lá, aperta um botãozinho e os juros caem. Pois já aconteceu e a gente se arrebentou, não é assim, não é assim. Tem que tomar muito cuidado. Então, agora os juros vão começar a cair. Ótimo sinal. Resolveu o problema? 0,25, que é o que deve cair na próxima reunião, não essa que está acontecendo hoje e amanhã, mas na próxima reunião, 0,25. Resolve o problema? Não resolve. A gente tem que vai demorar um tempão. Ontem a Juliana Rosa conversou com a gente, vai conversar com a gente hoje de novo. Ela disse que a projeção é que ao final do ano que vem, os juros estejam em 9 ponto alguma coisa, ou seja, abaixo de 10, que a gente não tenha um bom tempo. Mas olha só, ele levou 1 ano e meio para subir de 2 para 13,75, e em 1 ano e meio ele vai cair de 13,75 para 9 alguma coisa. Olha que loucura! Quanto tempo vai demorar para a nossa taxa de juros baixar e ser uma taxa de juros que desestimula a aplicação financeira e estimula a renda variável, mercado acionário, que o mercado acionário não é o dinheiro especulativo, que é importante a gente ter claro. Quer dizer, hoje, quando você tem uma taxa de juros altas, o que o investidor faz, ou o empresário que queria investir, que tem um dinheiro, ele faz? Ele coloca em renda fixa. Renda fixa é dinheiro garantido pelo governo e não tem ruído. Você bota o dinheiro lá no Tesouro Direto, está tudo resolvido. Agora, quando a taxa de juros cai muito e cai a um patamar civilizado, digamos assim,
oportunidades começam a concorrer com essa taxa de juros. E aí você fala, bom, eu vou investir na produção. Eu, Eduardo, ele, Fábio, que está aqui do meu lado, pode dizer, pô, eu não vou abrir um negócio, porque eu não tenho dinheiro, não tenho capital, mas eu posso comprar R$100 de ações dessa empresa aqui. Recomendo que não compre Americanas, mas eu vou comprar R$100 dessa empresa aqui. Olha que bacana, essa empresa está investindo nesse setor, essa outra empresa aí lê lá, vê, olha, ela está dando lucro, ela está investindo. Então, se as empresas investirem, o mercado acionário reage e com isso a bolsa sobe, o dinheiro começa a entrar, o investidor estrangeiro começa a olhar para cá e tem o investimento direto estrangeiro, IDE, começa a subir, né? Você começa a ter formação bruta de capital, você começa a ver que o pessoal está comprando máquina, você vê que a importação não é do bem acabado, mas é do bem industrial. Opa, vou comprar uma máquina para renovar o meu parque industrial. E aí a roda começa a girar. E essa roda não vai girar se a gente não conseguir ter uma queda nos juros. Bom, caíram os juros, né? Caíram os juros. Começa a queda dos juros. Resolvemos todos os problemas do Brasil? A gente vai voltar a falar disso. Amanhã a gente fala de novo. Acho que vale a pena a gente mergulhar nisso com calma. Mas o Brasil é apaixonado por soluções únicas, né? A gente foi apaixonado pela reforma da Previdência, que ia transformar o Brasil. A gente foi apaixonado pelo cadastro positivo, que ia baixar o custo de crédito, ia ser uma beleza. A gente agora está apaixonado pela reforma tributária. A gente está apaixonado pela queda de juros. A gente se apaixona por essas causas, porque são sempre causas externas, que não são as nossas causas, né? Agora, e o investimento em educação, e o investimento em tecnologia, e o investimento em infraestrutura, que são os agentes transformadores, o investimento em produtividade. Isso aí, se a gente não conseguir fazer, não adianta baixar os juros. Quando ontem, conversando com a Juliana Rosa, eu fiz essa observação. Ok, baixamos os juros, a geladeira vai ficar mais barata? Não. A prestação da geladeira pode ficar um pouco menor, mas a geladeira no Brasil é cara. É caro produzir um carro. O carro brasileiro, ele está alto por causa dos juros? Não. O carro brasileiro está alto porque vende pouco carro, porque o Brasil não tem um mercado real. O Brasil começou a ter um mercado de automóvel pequeno. 2 milhões de automóveis, nós já vendemos 3.700, agora nós estamos vendendo 2.300.000, 2.100.000 automóveis, é muito pouco num país como o nosso. Então, agora faz esse programa audacioso para vender 100 mil carros, 80 mil carros a mais, que é nada. Esse é o mercado brasileiro, um mercado que precisa ter estímulo, e para isso não adianta ter só juros mais baixos, tem que ter. Mas não adianta ter só juros mais baixos, a gente tem que ter aumento de renda. Para ter aumento de renda tem que ter educação, tem que ter, então, tem um monte de coisa. Não adianta a gente se apaixonar pela solução simples, que no caso seria caíram os juros agora, puxa vida, o vilão Roberto Campos tirou suas garras e seu tridente, né, aquele demônio, das nossas costas, agora o Brasil vai deslanchar. Não é assim, o Brasil não vai deslanchar só com queda de juros. A gente tem que fazer um monte de lição de casa, onde queda de juros, reforma tributária, são coisas que a gente tem que fazer. Ainda assim, a gente não vai mudar para um país bombado. Vai melhorar emprego, vai aumentar a massa salarial, tende a melhorar um monte de coisa. Mas a transformação, o salto, que é a dívida que os governantes e as pessoas, as gerações mais velhas têm com as gerações mais novas, só virá com um grande choque, com uma grande transformação, que alguns países fizeram e a gente não tem competência, não demonstrou ter competência para fazer. É atrás disso que a gente tem que correr. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.